Olha, vamos tentar compreender um pouco melhor o que é que está acontecendo, o que de fato diz a PEC, qual é a sua amplitude e que anistia é essa, anistia ao quê? Eu já estou na linha com um dos mais respeitáveis advogados em todo o Brasil quando o assunto é direito eleitoral, doutor Marcelo Brabo. Um bom dia. Muito bom dia, Elias. Bom dia, amigos da Rádio CBN. Um prazer imenso poder estar tratando com os amigos sobre uma matéria tão palpitante como mais essa agora do direito eleitoral e que muda uma estrutura montada de valorização das mulheres, de valorização das minorias e de tentar transformar o processo democrático, o processo eleitoral, num processo mais democrático e ampliado possível. Bem, doutor, o que é que de fato, quais são os principais pontos dessa proposta de emenda à Constituição? O que é que foi exagerado o que foi proposto lá atrás, quando a gente falava dessas cotas? Não era o momento apropriado, não deram tempo, as condições não foram necessárias e por isso a PEC. O que é que motiva essa PEC, em sua opinião? E, naturalmente, quais são os pontos mais nevrálgicos dela? Olha, Elias, em verdade, a PEC ela tem uma dupla finalidade e um duplo sentido. Não apenas promover uma anistia, que é uma coisa recorrente em nosso sistema, no sentido de evitar que os partidos políticos sofram punições, que tenham restrições quanto à utilização e o recebimento do fundo eleitoral, como também tem finalidades outras. Se a gente voltar um pouco no tempo, a gente vai lembrar que a emenda constitucional 117, tempos atrás, no ano 2022, trouxe algum fomento a algumas categorias, notadamente as mulheres e os negros. E deu a possibilidade até dos votos dessas pessoas ser contado em dobro para efeito do cálculo do fundo eleitoral e fundo partidário. Então, com essa PEC, você vai afastar a aplicação dessa norma, não apenas para as eleições futuras, agora, como vai dar também a possibilidade de que não haja punição partidária também nessas situações. Até porque o não atendimento do percentual mínimo fixado para participação feminina em eleições proporcionais, que é de 30%, em não sendo observado, ele traz como consequência, inclusive, diminuição do fundo partidário. Então, com a PEC, você termina trazendo aí uma inovação legislativa no sentido de que não vai se punir o que aconteceu de errado, aqueles partidos que não fomentaram a participação feminina, como também vai atingir a situação da participação dos negros, como também vai modificar a situação para o futuro. Mas, para além disso, Elias, tem uma outra situação que não está tão explícita na PEC, mas que certamente é um sentimento do Congresso e do próprio propositor, que é do Estado da Bahia, de que o Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar de maneira quase que pacífica a matéria, quanto à generalização e ao entendimento de que havia fraude à cota de gêneros. O TSE tem pela frente aí mais ou menos 400 a 500 recursos e que a tendência natural é que todos devam ser na mesma linha, de reconhecer, independentemente das circunstâncias, do caso a caso, de que não atingiu que houve participação feminina e a mulher que participou do eventual eleição proporcional ou não teve votos, ou teve pouco votos, ou não teve recurso para desempenhar a campanha, isso é indicativo de fraude. Em razão disso, se caçaria a chapa toda. Então, a finalidade no primeiro momento é beneficiar os partidos políticos, mas abre uma brecha para que possa ser ampliado, inclusive atingir situações específicas. Bom, doutor Marcelo, as perguntas que chegam aqui até o nosso WhatsApp, algumas delas falam, a gente deixa então de ter as regras que impõem cotas para negros, indígenas e mulheres, isso passa a ser coisa do passado? Os partidos vão poder caminhar sem essas obrigações? Não, Elis, na verdade não. Na verdade, a regra ele não altera a exigência não altera a essência da norma quanto à participação feminina e de negros. Em verdade, a regra traz como mecanismo principal dela uma anistia, atingindo as situações pretéritas, não punindo partidos, dando a possibilidade dos... Doutor Marcelo?
A gente vai aqui refazer esse contato com o doutor Marcelo Brabo. Doutor Marcelo? Não está nos ouvindo ainda. A gente fala sobre essa PEC, que foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados por 45 votos a 10. Uma proposta que dá anistia ampla a partidos políticos e tem pontos aí como anistia às multas para os partidos que descumpriram as regras de financiamento de campanha em cotas para negros, indígenas e mulheres até o ano de 2022, anistia todas as irregularidades em prestações de contas dos partidos até aqui e ainda autoriza os partidos a arrecadarem recursos de empresas para pagar dívidas anteriores a agosto de 2015. É uma situação bem diferenciada, porque é uma autoanistia, né? Uma autoanistia. Bom, doutor Marcelo Brabo já está de volta conosco. O senhor falava, doutor, sobre a situação. Eu perguntava se essas regras elas estariam abolidas também, ou se essas regras, as cotas para negros, indígenas e mulheres, permaneceriam mesmo após a aprovação da PEC, doutor? Não permanece, Elias. A finalidade da regra realmente é apenas dar uma anistia, regulamentar e evitar eventuais consequências e punições quanto ao passado. Agora vai certamente poder modificar para o futuro. Até porque se eu não tiver uma punição das situações ocorrentes no passado, isso pode criar um casuísmo que permita também situações futuras que aconteçam a ser dado o mesmo entendimento. Até porque eu não posso dar interpretações diversas para situações idênticas. Então é um casuísmo perigoso que vai trazer como consequência aqui não apenas a falta de fomento para candidaturas femininas e de negros, como também a gente pode trazer uma mudança em nosso sistema. O que todos nós como cidadãos aguardávamos é que a gente pudesse ter uma mudança, alteração legislativa substancial, não apenas de garantir a participação feminina e de negros, mas a gente garantir a ocupação dos espaços através de candidaturas femininas e de negros, como ocorre até mesmo em alguns países da seara muçulmana, né? Do Estado Islâmico aí, onde não se fomenta apenas a participação, mas garante-se a ocupação do número mínimo de vagas. Agora, doutor Marcelo, tem dois outros pontos. Um deles diz respeito a anistiar as irregularidades nas prestações de contas dos partidos, assim como autorizar, inclusive, a arrecadação de recursos de empresas privadas para pagar dívidas que foram anteriores a agosto de 2015. Como ficam esses pontos? Elias, olha, a PEC, se a gente olhar na sua essência, ela, em verdade, ela muda toda a sistemática, até porque nós temos acabado com a possibilidade de doações por parte de pessoas jurídicas. Eventualmente, essas doações poderiam ocorrer ao partido em sendo destinada para situações específicas. E você está trazendo agora uma burla ao direito eleitoral e à norma como posta. Certamente, eu já antecipo, essa PEC deverá, em sendo aí sancionada pelo presidente da República, o que eu tenho algumas dúvidas, até porque houve inclusive manifestação do governo federal ontem, através de um dos seus ministérios, colocando nota oficial contra a própria PEC, mas havendo a sanção, certamente vai haver uma eventual ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo vai ter a grande possibilidade de poder afastar não apenas a PEC como um todo, mas pelo menos eventualmente parte dela e poder definir uma política própria, né? E a gente observa sempre que, infelizmente, a gente às vezes reclama do ativismo judicial, mas situações como essa impõem que o judiciário ele vem assim a impor uma regra matriz para que a gente não fique nessa situação da insegurança jurídica. Você tem uma norma, a norma se aplica, a eleição ocorre e posteriormente se discute os efeitos daquilo que já passou. O que é uma tristeza para todos nós que vivemos no âmbito do direito. A pergunta que fica, doutor, se tudo vai ser anistiado, como ficam aqueles que perderam mandatos ou votos que não foram computados porque o cumprimento das regras não foram observados? É, de certa forma, injusto para com aqueles que, não alcançaram o mandato porque os votos não foram suficientes,
porque não cumprira determinada a situação das cotas, ou simplesmente não alcançou os votos e um pouco depois a irregularidade evitou que ele chegasse até o mandato. É uma situação bastante difícil. Elias, olha, aquelas contradições que nós vivemos no mundo do direito. E essas contradições, elas se estendem também ao legislativo. A técnica legislativa nem sempre é a melhor e termina sendo utilizada de maneira casuística. Eu não tenho dúvida que esta PEC ela foi feita como uma luva para se aplicar e beneficiar alguns atores, mas que podem ser extensivas a outro. No caso daqueles que perderam o mandato, infelizmente, não há como retornar o tempo, né? Até porque a gente não tem como ressuscitar quem já morreu. Mas a gente vai ter situações aí anacrônicas e que vão trazer grandes discussões, certamente. Muito bem, doutor Marcelo Brabo, eu quero antes de mais nada agradecer, é claro que a gente vai acompanhar para e passo, tem quem não goste da PEC, aliás o deputado Kim Kataguiri do União Brasil classificou como uma vergonha, mas não só ele, o pessoal do PSOL se manifestou da mesma forma, isso é como se a gente dissesse que não disse, desdizesse aquilo que já tinha sido afirmado e posto em prática, não é? E confunde o eleitor. A gente já tem uma eleição o ano que vem aí, a gente não sabe se deve ou não, ou incentiva a uma prática de descumprimento das normas eleitorais, de modo a fazer com que um pouco mais adiante a gente seja perdoado. Lamentável, doutor, lamentável. Infelizmente, Elias, é o que acontece e que a gente espera que haja uma mobilização da sociedade, das entidades da sociedade civil, das entidades femininas no Brasil, para que a gente possa assegurar que essa representatividade não é apenas figurativa, ela é real. Doutor Marcelo Brabo, sempre um prazer tê-lo por aqui, um ótimo dia. Tá bom, Elias, o prazer é todo meu, grande abraço, amigo, e todos os amigos da CBN. Forte abraço. Olha, doutor Marcelo Brabo é advogado, um dos mais respeitáveis advogados em direito eleitoral no Brasil, uma referência quando o tema é direito eleitoral, nos ajuda aqui a compreender essa PEC, que a anistia é uma autoanistia, que é elaborada em termos de proposta de emenda à Constituição, para desdizer aquilo que já era norma afirmativa. Muita gente, vários partidos foram punidos, aliás, são bilhões de reais em dívidas dos partidos por conta das multas que passam a ser anistiados a partir de agora.